Olá, gente, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo de função logarítmica para ajudar naquela parte que ficou faltando de gráfico de função logarítmica. Vou ser um pouco mais rápido, não por uma questão de tempo, mas porque vocês já conseguem acompanhar com os gráficos menos separados. Quando eu digo fazer mais rápido é porque eu vou fazer em menos gráficos isso. Nós temos alguns coeficientes para ver numa forma mais expandida da função logarítmica, mas primeiro nós vamos ver somente o que a base faz com o gráfico da função logarítmica. O que mudar a base, aqui no nosso caso esse a, o que isso faz com o gráfico, com a curva logarítmica. Ignorem essa parte de baixo, por exemplo, são funções diferentes. Vamos olhar primeiro a função que está com essa linha vermelha, que é essa função aqui, log de x na base a. Vejam que A é esse valor aqui, por enquanto, 2, mas ele pode variar. Então, se eu arrastar isso aqui para o lado, ele vai aumentando, tá vendo? 2.4, 2.6, 2.8, 2.9. E o que acontece com a curva? Ela vai ficando mais íngreme, ela começa a se acentuar mais. É como se depois, ele está subindo aqui, e depois desse ponto aqui, que é o ponto 1 e 0, ele vai começar a fazer uma curva cada vez mais acentuada. Então ele vai cada vez mais rapidamente descer. Quanto maior for o valor desse A, mais íngreme vai ser isso daqui, mais fechada é essa curva. Nunca isso aqui vai ficar totalmente reto, nunca vai ficar totalmente paralelo ao eixo X. Ele sempre vai continuar subindo. Para onde você for para a direita, sempre ele vai subir. Ele vai chegar até onde você não imagina mais, para cima, sempre ele vai conseguir. Mas cada vez mais devagar, muito, muito mais devagar. Se eu diminuir o valor desse A, essa curva é menos acentuada. Quer dizer que ela vai virando para a direita, mas ela ainda vai bastante para cima. Quanto menor for o valor desse A. Então, lembre que eu não posso ter nunca o A como sendo 1. Quanto mais ele se aproxima do 1, mais em pé ele vai ficando, mas ele nunca vai ficar em pé. Então, eu vou, aqui já é 2, veja que ele está bem mais para cima, eu vou descendo cada vez mais, e a curva vai ficando mais aberta, ela vai indo mais para cima. Eu coloquei aqui como limite para a gente o valor de... aqui parece que ela está deixando de ser uma curva logarítmica, mas se você der um zoom para fora, ela continua sendo a mesma curva, só que ela está abrindo um pouco mais. Então, eu vou diminuindo, diminuindo. Aqui eu estou em 1,01. Bem pequeno o valor, bem próximo de 1, que ele não pode ser. E parece que ela está em pé, mas na verdade ela continua sendo, se a gente der um zoom, diminuir o zoom, ela continua sendo a mesma curva logarítmica, mas a gente tem que ver mais de longe para conseguir enxergar a curva acontecendo. Então, esse valor do A, aqui o tempo inteiro eu estou tendo uma curva crescente. A minha função aqui sempre é crescente, porque esse valor é maior do que 1. Fazendo qualquer um desses extremos aqui, ele pode seguir, gente, muito mais do que 10, obviamente. No nosso caso, eu estou indo até 10 porque eu tenho que ter um limite aqui. Mas não importa quanto aumente, ela vai continuar sempre crescendo. E quanto mais próximo do 1, mais para cima está a curva. Certo? Mas ela continua sendo crescente. Se eu pegar um valor entre 0 e 1, e aí observe o que eu vou fazer para vocês fazerem também lá quando forem abrir o gráfico no Desmos. Eu vou apertar aqui nessa bolinha vermelha para esse gráfico vermelho sumir. E eu vou aqui embaixo nesse outro gráfico, G de X, e vou clicar nessa bolinha preta para aparecer o gráfico preto aqui, diferente. É outro, é o de baixo. Eu que coloquei G de X igual a log de X na base A, eu coloquei um A maiúsculo para diferenciar o anterior. Por que isso aqui? Para a gente olhar agora como funciona com a função decrescente. Aqui o a base, é um valor entre 0 e 1, que eu coloquei aqui, que pode ser entre 0,01 e 0,99. E eu vou passear entre esses dois extremos para ver o que acontece. Veja que uma coisa muito semelhante vai acontecer. Quando eu vou aumentando o valor, quanto mais próximo de 1 eu vou chegando, mais aberta fica a curva. É um pouco diferente do que estava lá. Quanto maior é o número, mais aberta é a curva. É como se fosse um espelho do anterior, só que virado para baixo. Então aqui parece que a curva logarítmica está reta, mas é a mesma coisa, ela está mais embaixo
e está fazendo a mesma coisa, a gente só precisa ficar um pouco mais longe para conseguir enxergar, mas é a mesma curva ainda. E aqui eu vou voltar para um valor mais baixo. Quanto mais próximo de zero, mais fechada, mais acentuada é essa curva. Então pensem assim, a gente tem um 1 como referência. Maior do que 1, a função é crescente, que é o caso da nossa função vermelha aqui. Maior que 1, a nossa função é crescente. Menor que 1, a função é decrescente. No caso da função crescente, quanto maior for o valor da base, quanto mais ela se afasta do 1, 6, 7, 8, 9, 10, mais acentuada é essa curva e mais ela tende a ficar horizontal, mesmo nunca chegando a ficar. E quanto menor o valor, ou seja, mais próximo do 1, mais ela tende a ficar em pé e menos acentuada é essa curva. Com a função decrescente é o contrário. Ela está decrescendo aqui, né? O meu valor está entre 0 e 1. Quanto maior é o número, e aqui nesse caso maior significa mais próximo de 1, porque ele nunca vai chegar a ser 1. Veja que meu limite aqui é 0,99. Quanto mais próximo de 1, mais em pé fica essa função, mas ela nunca fica em pé. Lembre-se que lá, dando o zoom para fora, a gente vai ver que a função continua tendo o mesmo tipo de curva. Mas quanto mais próximo de 1, mais em pé e menos acentuada a curva. E quanto mais próximo de 0, quanto menor o valor, mais acentuada fica a curva, mais ela tende a ficar horizontalizada, mesmo nunca chegando a estar horizontalizada. Eu posso colocar as duas para a gente fazer uma leve comparação no que acontece com as duas. Se eu colocar aqui um valor 2 para a função crescente, e aqui eu vou colocar o inverso, que é 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Eu vejo que as duas funções são exatamente idênticas. O gráfico é idêntico ao outro, só que espelhado. Então, a crescente vem para cá e a decrescente, a linha preta, ela vai descendo. Mas elas são um espelho uma da outra, certo? Se eu diminuo para cá, o valor seria o equivalente a aumentar para cá o valor, para conseguir ter uma coisa parecida, certo? Bom, vamos para a nossa próxima maneira de olhar a função, que é essa daqui. Eu estou com uma função crescente, eu coloquei a minha base como 2, não vamos olhar para a base agora, já vimos a base, já vimos como ela se comporta e o que ela faz com o gráfico. Vamos olhar o que fazem essas outras 3 constantes, esses outros 3 coeficientes. No caso, B, que é o valor que multiplica o logaritmo, C, que é o valor que está se somando dentro do logaritmando, se somando ao x, e D, que é aquele nosso coeficiente independente que fica fora se somando e que não depende de ninguém. A gente já sabe que o D, que está sempre fora e sozinho, sempre em toda função, o que ele faz é trasladar a função para cima ou para baixo. Então ele arrasta essa função para cima ou para baixo. Quanto maior for o D, mais para cima a função. Quanto menor, mais para baixo. Deixa eu diminuir o zoom para a gente enxergar melhor isso acontecendo. Então ele arrasta tudo para cima ou tudo para baixo de uma vez só, em bloco, certo? Lembre que aqui não é função exponencial. Não existe assíntota horizontal. A função não vai ter um limite para cima, ela cresce para sempre. Mas aqui, na vertical, existe essa assíntota. Aqui ele não toca nesse eixo Y. Parece que toca, mas se você der bastante zoom, você vai ver que ele nunca vai tocar. Não importa o quanto você desça, mesmo que pareça muito que ele está tocando, ele não vai tocar aqui. Você vai lá e dá o zoom e enxerga de novo que não toca. Então, para a gente, na função logarítmica, o eixo Y é a assíntota. É a linha imaginária onde a função tenta chegar, mas nunca consegue. Então, o D ele vai deslocar a função para cima e para baixo dessa forma, de trasladar tudo de uma vez só, em bloco. Vou deixar aqui o D como sendo 0 para a função ficar onde ela ficaria normalmente, como se não existisse. Vamos para o C. Estou fazendo ao contrário hoje porque eu acho que vai ser mais simples. O C ele é esse valor que se soma ao x dentro do logaritmo, ou seja, no logaritmando. O C aqui ele vai fazer parecido com o D, ele desloca a função
mais para a direita e para a esquerda. É diferente aqui. E veja só, quanto maior o valor do C, mais para a esquerda vai a função. É um pouco contraintuitivo, é um pouco diferente do que a gente imagina. A gente espera que para a direita ela vá para a direita, né? Mas acontece diferente. Quanto maior o valor do C, mais para a esquerda é a função. E quanto menor o valor do C, mais para a direita vai a função. Aqui eu tenho que prestar atenção numa coisa. A minha assíntota é o eixo Y. Essa é a linha que a função nunca toca. Eu vou colocar aqui marcado com essa linha pontilhada preta, que está exatamente agora em cima do eixo Y. Ele é a assíntota. Se eu desloco a função para um lado ou para o outro, a assíntota desloca também. Aqui, por exemplo, essa linha pontilhada, que a função nunca vai tocar, mesmo que pareça, essa linha pontilhada agora ela está exatamente em cima do 2,5. Então a minha assíntota mudou. Agora o valor da ordenada, o valor do y, por onde passa essa linha imaginária onde a função não toca, é menos 2,5. Então essa assíntota vai mudar de acordo com o deslocamento da função. Se eu mudo para um lado para o outro, a linha assíntota vai mudar também. Qual é o valor dessa assíntota? É o valor do C negativo. Então, se o valor do C, se eu tenho aqui dentro x mais 2, por exemplo, x mais 2, isso quer dizer que a minha função logarítmica vai tentar chegar no menos 2, mas nunca vai conseguir. É sempre o valor que está aqui, só que com o sinal trocado. Se eu colocar menos 2, então é o contrário, ela vai tentar tocar no 2 e não consegue. Veja aqui, eu estou no 2. A função tenta tocar nessa linha que passa pelo ponto 2, 2 e 0, pela abscissa 2, né? Desculpa, falei ordenado agora. Pela abscissa 2 e nunca vai conseguir. Então, é importante você conseguir associar isso aqui com a posição da assíntota. Sempre esse valor que está dentro, ele me diz onde está a assíntota exatamente. Se não tiver nada, é porque o C vale 0. Se tiver só log de x, por exemplo, é porque C vale 0. E a assíntota coincide com o eixo y, certo? Vou tirar aqui a assíntota e vamos para o B. B é o valor que multiplica o log do lado de fora. Ele faz algo que é como se ele não é muito diferente do que o A faz. Essa é a verdade. Porque você pode colocar esse B com propriedade de logaritmo, você pode colocar o B na base. Então você pode mudar o valor da base a partir do valor do B. Você pode pensar mais facilmente que ele funciona como uma mudança semelhante à do A. A questão aqui é o seguinte: eu posso ter valor negativo de B e ele vai fazer a função virar de cabeça para baixo. Quanto maior for o valor do B, mais a curva tende a ficar em pé, apesar de não ficar. Quanto menor for o valor do B, mais eu vou esmagando a curva até ela ficar perfeitamente reta no momento em que o B for 0, por exemplo. Aqui. Ela fica completamente reta. E se ele passar a ser negativo, ele inverte a função e ela passa a ser decrescente. Ah, mas quem diz que a função é decrescente não é a base? Sim, mas como eu falei, o B ele meio que interfere na base também. Você pode colocar o B para dentro da base. E aí você está mexendo no B, consequentemente você está mudando na base sem saber. Mas aqui existem algumas particularidades. Por exemplo, na base, essa mudança aqui ela não é tão visual quanto aqui. Aqui é mais fácil você enxergar. Você pode colocar, por exemplo, para ficar rodando e aí você vê a animação acontecendo no gráfico do que a mudança do B faz, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma outra função, deixa eu tirar aqui isso, deixa eu colocar uma função nova aqui, vou colocar g de x é igual a, vou colocar outra letra, b, c, d, vou colocar um b maiúsculo, pronto. Vou colocar b vezes log na base 2 de x também. Eu vou colocar um deslizante para esse B. Eu vou mudar a cor desse vermelho porque está... para não ficar igual, vou colocar de verde para a gente poder comparar as duas funções. Então, aqui eu tenho se eu colocar B como sendo 1 nos dois casos,
as duas funções ficam idênticas. Eu vou mudar aqui embaixo, no verde, eu acho que tá na frente do meu rosto aqui na câmera. Mas quando vocês forem fazer no Desmos, lá sozinhos, vocês vão conseguir ver. Eu rolei para baixo aqui, dá para ver melhor. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o dedo aqui por enquanto. Deixa eu salvar. Eu vou tirar esse dedo aqui e vou tirar esse dedo aqui. Acho que vai dar para ver melhor. Pronto, dá para ver melhor. Então, esse valor aqui embaixo eu vou mexer para a gente comparar. Veja que se eu aumento o valor do B, a curva até esse ponto aqui ela está abaixo e depois desse ponto ela fica acima. A curva verde, né? E esse ponto ele é fixo. Esse ponto 1 e 0 não muda, nem se eu mudar o A, nem se eu mudar o B. Eles mudam a curva, mas é como se tivesse pregado ali, como se eu colocasse um prego ou uma taxinha, alguma coisa que fizesse naquele ponto a curva não sair. Ela fica fixa naquele ponto, mas ela se mexe ao redor dele. Então a gente pode comparar aqui com um B maior, por exemplo, a curva vai ficar acima da outra. Aqui a curva logarítmica verde tem um valor de B maior do que a vermelha. Então ela vai ficar por cima aqui. Mas antes desse ponto, aqui que é o ponto 1 e 0, ela fica por baixo. Certo? Eu vou novamente, como os outros, colocar os links desses dois gráficos na descrição do vídeo. E vocês podem abrir, mexer para tirar suas próprias conclusões a partir disso. Eu não acredito que isso apareça com tanta frequência. Nem a parte de exponencial é tão frequente também, mas é mais comum de cair do que logarítmico. A curva logarítmica, isso tudo de coeficientes, o que cada um faz, não é uma coisa tão frequente. Mas na exponencial é um pouco mais frequente. De qualquer forma, entendam isso daqui, mexam um pouco para isso ficar mais orgânico, né? Mais familiar. Mas não é preciso vocês se fixarem muito, porque não é uma coisa assim, como eu falei, que cai muito, certo? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode falar comigo depois. E eu acho que eu vou fazer mais alguns vídeos desses com outras coisas também. Com função trigonométrica eu vou fazer, com certeza. E com função de primeiro grau e de segundo grau também, em breve eu faço também, certo? Tchau, tchau.